Jesus. Vem com a gente, todo mundo, vamos evangelizar. Brincadeira, diversão, a companhia de Jesus. De Maria também. Vem com a gente, todo mundo, vamos evangelizar. No cantinho da criança. A Semana Santa começou. Olá, pessoas! Está no ar mais um programa Cantinho da Criança. Sejam bem-vindos, que alegria estar aqui com vocês. Você sabe que dia é hoje? Sábado, certo? E amanhã? Domingo de Ramos. Amanhã começa a Semana Santa. Será que os sentinelas estão preparados para viver essa Semana Santa? Vamos comigo descobrir? Vamos lá! Sentinelas. Mateus, o dia mais triste para mim é a Sexta-feira Santa, porque foi quando Jesus morreu na cruz por nós. Exatamente, foi o dia que ele mais sofreu. E o sofrimento dele foi por amor a nós. Verdade, Jesus morreu para nos salvar. Mas a tristeza vai embora e vem uma grande alegria, que é a Páscoa. Isso mesmo, e na Páscoa é a maior alegria de todos. E é quando os céus se abrem para nós. Páscoa, chocolate, ovo da Páscoa. Tive uma ideia. Oi, sentinelas de Jesus, como vocês estão? Alguém de vocês tem um candelabro para me prestar? Candelabro, o que é isso? Que menino ignorante, não sabe nem o que é um candelabro. É aquelas coisas que a gente anota o dia, ano, a data, aquelas... Não seria um calendário? Isso mesmo, calendário. Ah, depois sou eu que sou ignorante, né? O quê? O quê? Eu só não vou acertar as contas com vocês, porque eu tenho umas coisinhas para fazer. Dá licença. Ô, tio Piratão, sabe o que é, tio Piratão? Eu estou procurando um candelabro. É, tio, aquele negócio de pôr datas. É, de ver dia do ano. É calendário, né, tio? Eu falei calendário. Eu nem sei, é calendário, né, tio? Não, sabe o que é? É que eu vi os meninos na praça falando de Páscoa e eu queria fazer uma festa de Páscoa para eles. É, tio, inventar uma festa de Páscoa. É, ele vai ter o dia inteiro de brincadeira de Páscoa, tio. Vai ficar fazendo isso o dia todo. Eu vou procurar esse calendário. Eu falei certo. O calendário de Páscoa que eu vou fazer. Ficou pronto, tio Piratão. Eu fiz aqui, ó, o calendário de Páscoa. Eu coloquei assim, tio, ó, calendário e brincadeira de Páscoa. Funciona assim, tio, ó. Tem brincadeira o dia todo, o dia inteirinho. Aí os sentinelas vão sair procurando o ovo de Páscoa. Onde está o ovo de Páscoa? Onde está o ovo de Páscoa? Brincadeira de coelhinho. O dia todo, tio. Onde que eu vou arrumar o ovo de Páscoa? O tio, cada um vai trazer. Eles não vão encontrar nenhum, sabe por quê? Eu vou comer todo sozinho, tio Piratão. Agora é só dar um jeitinho de dar um calendário de Páscoa para cada uma daquelas crianças. Meu calendário de Páscoa. Páscoa, tão legal. Olá, crianças lindas. Deixe-me apresentar. Eu sou o senhor Pascal. Olá, senhor Pascoal. Tudo bem com o senhor? Podemos ajudar o senhor de alguma forma? Conheçam o calendário de brincadeiras da Páscoa. Vai ser o dia inteirinho só de brincadeiras. Que demais! Brincadeiras o dia todo? O dia inteirinho só de brincadeiras. Ai, nossa, vai ser tão legal, mas não vai dar pra gente ir. Nós teremos um compromisso neste dia. Nada é mais importante do que celebrar a Páscoa, não é mesmo? Claro. Então, senhor Pascoal, mostra aí quais são as brincadeiras. Caça aos ovos, a mais tradicional. Coelhinho sai da toca. Com mini ovo da Páscoa. Todas com bastante ovo da Páscoa. E tem muitas outras. Meu Deus, quanta brincadeira, hein? Isso vai levar o dia todo.
o dia todo não, vai levar até a noite. Nós vamos ganhar ovo de Páscoa? Não, quer dizer, cada um traz o seu ovo de Páscoa. E eu como tudo sozinho. O senhor come tudo sozinho? Não, quem disse comer tudo sozinho? Eu falei, vai ser muito legalzinho. Olha, vocês podem levar o calendário para as crianças e amigos de vocês para esse dia de muita brincadeira do ovo da Páscoa. Obrigada. Obrigado. Janjinhos, janjos do céu, Páscoa significa passagem, a passagem mais linda de tudo, porque é a passagem de Jesus da morte para a ressurreição, a sua vida, morte, paixão e a sua ressurreição. Isso é a Páscoa, a coisa mais linda, a passagem de Jesus. Espera, tem um homem estranho ali na praça, o que está acontecendo? Oi, Lívia, como você está? Eu estou bem, sou muito ansiosa para viver a Páscoa. Ah, então você conheceu o senhor Pascoal. Senhor Pascoal? Quem que é esse? Ele está promovendo várias brincadeiras na Páscoa. Será que eu vou ser convidada? Será que eu vou ganhar um ovo de Páscoa? Na verdade, Lívia, você já está convidada, só que o ovo, em vez de você ganhar, você leva. Olá, sentinelas! Tudo bem com vocês? Juca! Tudo bom? Então, Juca, você quer ir com a gente na comemoração do Senhor Pascoal? Então esse era o nome do rapaz esquisito que estava na praça? Então você o conheceu? Na verdade, não cheguei a conhecê-lo, né? Mas eu achei muito estranho. Mas que comemoração que é essa? O senhor Pascoal nos deu um calendário de brincadeiras de Páscoa. Você quer dar uma olhada? Deixa eu ver aqui. Ué, mas gente, tá faltando a parte principal do dia, não tem aqui. O que, Juca? Peraí, deixa eu ver. Oh, não tô enxergando. O que tá faltando, Juca? Tá tudo certinho. A parte principal do dia é a Santa Missa de Páscoa. Nossa. Não tem Páscoa sem a missa. Não estávamos lembrando da Santa Missa. Então, gente, brincar é bom, mas só que não existe Páscoa sem missa. Porque é justamente na missa da Páscoa que nós vivenciamos a ressurreição de Jesus Cristo. Gente, esse dia inteirinho de brincadeiras parece uma distração para o que é o mais importante, a Santa Missa. Pensando bem, isso aqui me está cheirando as travessuras do pirata de distração. É verdade, dava pra perceber que tava meio estranha a roupa do Senhor Pascoal. Ah, então era por isso que ele pediu para levar os ovos de Páscoa. Deve ser porque ele queria comer tudo sozinho. Olha só, a igreja nos ensina e nos mostra que nós vivenciamos a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, é nesse período que nós precisamos estar inteiros, amando Jesus, participando de todas as celebrações. Mas depois das celebrações podemos brincar? Olha, gente, olha que coisa bonita. Primeiro participamos da Santa Missa. Aí a gente vive aquela festa da ressurreição. Aí sim, depois da Santa Missa, olha o que a igreja vai ensinar, a coisa mais linda. Depois da Santa Missa, nós vamos ter 50 dias de Páscoa até Pentecostes para nós comemorarmos todo esse tempo pascal. 50 dias de festa? Exatamente, Mateus. Então imagine, todos os dias nós vamos Santa Missa, e a gente participa da Santa Missa, da ressurreição de Cristo, e depois nós festejamos essa época pascal. E é claro, podemos brincar. E comer chocolate também? Também. Olá, pirata, tudo bom? O que você está fazendo aqui? Cadê as crianças? Eu vim dar um recado para você, que o seu calendário foi desmascarado. Quer dizer que eu não vou comer ovo da Páscoa? Se você quiser comer, vai ter que comprar, porque o das crianças, o senhor não vai comer, não. Eu vou ficar sem ovo da Páscoa. Não! Let's talk about faith! Vamos falar sobre fé, mas em outro idioma. A palavra que nós vamos aprender hoje será paixão. Em inglês, nós falamos passion. Repete comigo. Passion. Very good. Agora em espanhol. Pasión. Repetindo. Pasión. Muy bien. Agora em italiano. Passione. Repete comigo. Passione.
Bravíssimo! Agora falta Libras. Com a mão direita, você vai fechar a sua mão na direção do coração. Ó, Paixão. Fácil, né? Vamos repetir todos? Passion, passione, passione, paixão. Olá, pessoas! Vou contar para vocês uma história, mas, ao invés de contar, eu vou cantar. A Semana Santa começou. A Semana Santa começou. A maior semana que o mundo já viu. A Semana Santa começou. A maior semana que o mundo já viu. É domingo de Ramos, Jesus chegou e cantamos. Hosana ao Rei, Hosana ao Rei, Hosana ao Rei. É domingo de Ramos, Jesus chegou e cantamos. Hosana ao Rei, Hosana ao Rei, Hosana ao Rei. A Semana Santa começou. A maior semana que o mundo já viu. A Semana Santa começou. A maior semana que o mundo já viu. Sentamos à mesa para comer a primeira missa. Vemos nascer Jesus. Lava os meus pés, vou servir e ser como és. Jesus, lava os meus pés, vou servir e ser como és. A Semana Santa começou. A maior semana que o mundo já viu. A Semana Santa começou. A maior semana que o mundo já viu. Dia da cruz, dia do amor, dia do sacrifício, noite do Senhor. Dia da cruz, dia do amor, dia do sacrifício, noite do Senhor. A Semana Santa começou. A maior semana que o mundo já viu. A Semana Santa começou. A maior semana que o mundo já viu. Shhh, shhh, shhh. Primeiro silêncio, depois o sábado de aleluia. Aleluia.
começou. A maior semana que o mundo já viu. Jesus, Jesus, Jesus ressuscitou. Jesus, Jesus, Jesus ressuscitou. Jesus, Jesus, Jesus ressuscitou. Jesus, Jesus, Jesus ressuscitou. A Semana Santa terminou. A maior semana que o mundo já viu. A Semana Santa terminou. A maior semana que o mundo já viu. Jesus proclamou a sua morte várias vezes. É que os apóstolos não entendiam ou não queriam entender o que Jesus estava dizendo. Uma das vezes importantíssima foi aquela em que Jesus perguntou aos seus apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, afoito como ele era, foi logo dizendo, mas inspirado pelo Espírito Santo, Jesus o atesta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu imediatamente: muito bem, Simão, filho de João, tu dizes, eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo. E eu digo a ti, tu és Simão, e eu te farei pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, que tudo que ligares na terra será ligado no céu, que tudo que desligares na terra será desligado no céu. Esse foi o anúncio mais solene de Jesus, da sua paixão e da sua morte. Os judeus tramaram a morte de Jesus e chegaram a um ponto de decretar a morte de Jesus. Jesus vai a Betânia, Lázaro está morto, Jesus chora, vai ao túmulo e dá a ordem: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai do sepulcro, vivo. E todos viram o Lázaro morto e o Lázaro ressuscitado. E naqueles dias lá estava Lázaro. Até fizeram uma ceia em homenagem a Lázaro após a sua ressurreição. E havia muitos judeus que estavam tanto na ressurreição como naquele jantar. E uns deles se converteram diante da ressurreição de Lázaro. Outros foram aos sumos sacerdotes, aos escribas, aos fariseus, contaram para eles o que tinha acontecido, e esses judeus ficaram aterrados. Se esse homem continua assim, nós não podemos fazer mais nada. Os romanos virão e acabarão com a nossa nação. E Caifás estava presente. E Caifás então diz: vocês não sabem de nada. É melhor que morra um só do que morrer toda uma nação. A palavra de Deus diz que, pelo fato de Caifás, embora fosse uma pessoa péssima, era o sumo sacerdote, o que ele disse foi uma profecia. Que realmente Jesus morreria pelo povo e pelas nações. A partir daí, os judeus inimigos de Jesus buscavam uma ocasião para matá-lo. Mas era difícil porque o povo acreditava em Jesus. Judas, um dos apóstolos, vai aos sumos sacerdotes e diz a eles: o que me dareis se eu o entregar? Os sumos sacerdotes ficaram contentíssimos. Sabiam que ele era um apóstolo. Se ele dizia aquilo, era porque ele tinha meios de entregar Jesus. E combinaram com ele 30 moedas de prata. E a partir daí, Judas procura uma ocasião para entregar Jesus. E na última ceia,
já no começo, Jesus disse: um de vós me há de trair. Foi terrível. Foi como se caísse uma bola de fogo no meio deles. E começou cada um a dizer: serei eu o mestre. E Judas, descarado, diz também: serei eu o mestre. E Jesus disse: tu o dizes. Mas havia tanta confusão daquela ceia que os outros não perceberam. Mas Jesus disse claramente a ele e acrescentou: o que tens a fazer, faze-o logo. Vai fazer o que tens a fazer. E diz o Evangelho de São João, e quando ele saiu, era noite. Meus irmãos, nenhum de nós pode trair. Depois daquela ceia, Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Ele precisava estar com o Pai. Ele levou Pedro, Tiago e João, os apóstolos preferidos. Ele precisava de alguém próximo a ele, que rezassem com ele. E Jesus se afasta um tanto e cai numa terrível agonia, porque veio de um momento para o outro sobre ele tudo aquilo que ele passaria naqueles próximos dias. E a agonia foi tão grande que Jesus suou sangue. Ele por 3 vezes voltou aos apóstolos Pedro, Tiago e João e os encontrou dormindo. E disse: não puderam vigiar comigo nem mesmo uma hora. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito é forte, mas a carne é fraca. E a dor do coração de Jesus, pelo fato de por 3 vezes ele ter ido aos seus apóstolos preferidos e eles estarem dormindo. Agora Jesus diz a você: meu filho, minha filha, não durma. Vigiai e orai, foi a palavra de Jesus. Meu filho, vigia, ore, é tempo de vigiar. Naquele momento, Judas e os soldados do sumo sacerdote vêm ao Jardim das Oliveiras. E Judas havia feito um trato com eles: aquele que o beijar, é ele, prendei-o. Judas se aproxima e beija Jesus. E Jesus encara Judas e diz: Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem. Daí ele vira a cara, mas já tinha entregado, porque nesse momento os soldados que vieram com ele já estavam amarrando Jesus, prendendo Jesus na casa do sumo sacerdote. Jesus passa por todos os vexames. Judiam dele o mais que podem e trazem falsas testemunhas para testemunharem contra Jesus. Só que eles se contradiziam. Então o sumo sacerdote, irritado, toma a palavra e diz: vocês não sabem de nada. E vai a Jesus e diz: queremos que digas se és o Filho de Deus bendito. E Jesus, um momentinho depois, diz: sim, eu sou. E vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Nisso o sumo sacerdote rasga as vestes, que era justamente o sinal dos judeus, e diz: blasfêmia! E todos gritam: blasfêmia! A morte! A morte! Naquela noite Jesus passa num poço, desolado. Já sabia que estava condenado. Na manhã seguinte o tiram de lá, bem cedinho, e o levam a Pôncio Pilatos. Eles entregam Jesus e já pedem logo que ele o faça morrer. Pilatos interroga Jesus, mas eles se enfureciam cada vez mais. Diante daquilo que Pilatos vê, ele diz: então, eu vou castigá-lo e depois eu vou libertá-lo. Então levam Jesus para ser flagelado. E aquela soldadesca fazia a maior baderna, xingando, gritando. Depois colocaram nele uma veste real toda rasgada e uma vara na sua mão, mostrando que ele se tinha feito rei. Daí um soldado tem uma ideia diabólica. Ele vai e faz do seu capacete
uma coroa de espinhos. Vem e enterra na cabeça de Jesus. O sangue escorreu por todos os lados e a dor foi lancinante. E aqueles homens gritavam, xingavam, se ajoelhavam diante dele, e a pressão foi tal que eles disseram: se não o entregas, não és amigo de César, porque todo aquele que se faz rei é inimigo de César. Ele disse: todos os anos eu lhes entrego um réu para ser libertado. A quem escolhe? A Jesus ou a Barrabás? Barrabás era um assassino conhecido na cidade, e os sacerdotes fazem com que o povo grite: Barrabás, Barrabás, Barrabás. E Pilatos ficou sem saída. O povo começou cada vez mais a gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos cede, lava as mãos e lhes entrega Jesus. Jesus toma a sua cruz. A tradição diz que no caminho Jesus se encontra com sua mãe. Nós podemos imaginar a dor da mãe e a dor do filho. Era aquele momento que uma espada transpassava a alma de Maria, mais do que o coração, a sua alma era transpassada. Mas à frente encontra com piedosas mulheres que choram por ele. E ele diz: não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Mais à frente ainda, encontram com Simão Cirineu. E os romanos pegam Simão Cirineu e o obrigam a carregar a cruz ao lado de Jesus. Não porque os romanos tivessem dó, mas porque havia uma lei entre os romanos que o réu devia chegar ao lugar da crucificação vivo. Então, obrigam Simão Cirineu a acompanhar Jesus. E hoje Jesus está dizendo a você: você não quer ser o meu Cirineu? Eu tenho uma cruz pesada para carregar. Você não quer ser as minhas mãos? Você não quer ser os meus pés, o meu rosto, os meus olhos para olhar tanta gente? Quando chego no Monte Calvário, eles crucificam Jesus e Jesus passa 3 horas assim, crucificado. Em certo momento, um dos condenados se volta para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. E Jesus imediatamente, embora arfando, e ele respondeu com toda dificuldade àquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu irmão, minha irmã, que na hora da sua morte, que nós não sabemos quando vai ser, mesmo que você seja bem novo, bem nova, vai chegar a hora da sua morte. E é preciso que nessa hora Jesus diga a você: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que você morra em graça. E que Jesus diga a você, na hora que você morrer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Logo depois, Jesus, vendo Maria e ao lado dela João, no alto da cruz ele viu, como eu disse, com toda dificuldade, ele disse para Maria: mulher, eis aí teu filho. E volta-se para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. Depois Jesus se volta para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele sofre pelos sofrimentos do mundo. Ele sofre pelos meus sofrimentos, ele sofre pelos seus sofrimentos. Por fim, Jesus dá um grande grito, dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E inclinando a cabeça, entregou o espírito.
O centurião que estava ali ao lado, vendo que Jesus tinha morrido, transpassou o seu coração com uma lança. E de lá saiu sangue e água. Sinal claro de que ele tinha morrido. Foi isso que Jesus fez. Foi uma morte redentora. O Senhor nos redimiu com a sua morte. Jesus morreu por nós, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Bata no peito e diga para você mesmo: sim, Jesus morreu por mim. Eu convido você agora a ajoelhar-se, a prostrar-se um momentinho diante de toda essa realidade que nós vivemos. De fazermos o estudo bíblico da palavrinha de Deus? Qual será a história que o Janjan vai nos contar hoje? Para isso, nós precisamos dos nossos instrumentos. O diarinho bíblico, a Bíblia e várias canetinhas. Tudo preparado aí? Então vamos lá. Tem que chamar o Janjão, né? Janjão! Olá, Miguel, tudo bem com você? Sim. Nossa, Miguel, tava vendo, você tá olhando pra cruz aí, é sua? Sim, eu ganhei de presente do meu pai. Que legal! Mas por que ele te deu uma cruz de presente? Ele me deu porque Jesus nos salvou através da cruz. Muito bem, Miguel. Parabéns, seu pai, de te dar uma... Olha que todos os pais fizessem isso. Desse um crucifixo para uma criança meditar a paixão de Jesus Cristo. Porque foi através dela que a gente foi salvo. Isso mesmo. Que coisa mais linda, Miguel. Sabe que isso me fez me lembrar uma história? Não conta. Eu vou contar a história. Veja só. Quando Jesus, justamente, né? Ele estava indo para o Calvário. Estava com a cruz na costa. E aí, Miguel, ele foi até o Calvário. Só que ele não foi sozinho. Foi com 2 ladrões que estavam ali também condenados, certo? Certo. 2 pessoas que foram condenadas também. Aí o que acontece? Jesus ficou no meio, um ficou à esquerda, outro ficou à direita de Jesus. Um deles chamava Dimas. E veja só, Miguel, a coisa mais bonita que aconteceu naquele momento da cruz. Esse rapaz chamado Dimas assumiu todo o pecado dele. Porque as pessoas que estavam embaixo começaram a xingar Jesus. Desce daí, você não é Deus? Vai, salva você, salva a gente também. Aí, como é que é? Prova que você é Deus. Aí o outro que estava na outra cruz começou a falar a mesma coisa. Você não é Deus? Desce daí, mostra que você é Deus. Nos salva, nos tira daqui. Aí esse rapaz, o Dimas, ele olhou para esse outro amigo dele e disse assim: você não teme a Deus, não é? Nós merecemos estar aqui porque nós fomos culpados, a gente roubou, a gente fez coisas erradas. Agora ele, o que ele fez? Ele é inocente. Ele não merecia estar aqui nessa cruz. Aí, a coisa mais bonita, Miguel, ele vira para Jesus, a cabeça dele vira para Jesus e diz assim: Jesus, olha, o único que chamou Jesus pelo nome, é intimidade, ó. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres com teu reino. Sabe o que Jesus respondeu para ele? O quê? Jesus vira para ele e diz assim: hoje mesmo, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Olha que coisa linda, Miguel. No mesmo dia, ele simplesmente assaltou o coração dele um amor tão grande, e que ele reconheceu Jesus como o Senhor e Mestre, e ali ele ganhou o céu. Olha, ele passou por tudo, Miguel. Atravessou, entrou junto com Jesus, junto com os santos, entrou junto com todos aqueles que estavam esperando já Jesus abrir as portas do céu. Imagina, ele foi um dos primeiros a entrar. Veja se pode, um que estava condenado, reconheceu o erro dele, pediu perdão para Jesus praticamente e ganhou o céu com Jesus ali na cruz. E aí, gostou? Gostei. Legal, né? Agora eu vou anotar no diarinho. Isso mesmo, Miguel. Então, enquanto você anota no seu diarinho, eu vou falar essa linda história para outras crianças, porque elas precisam saber do valor da salvação delas, que é a paixão de Jesus Cristo, que foi através de uma cruz. Até mais, Miguel. Tchau, Janjão. Diarinho. Então vamos para o nosso diarinho. Qual é a mensagem de Deus para mim hoje? Que pela cruz sou muito amado por Jesus.
posso pôr em prática, confiando em Jesus, assim como o bom ladrão confiou. Vamos rezar? Jesus, obrigado pelo seu imenso amor. Amém. Tchau, até o próximo diarinho. Amigos do céu. Coração é só de Jesus. Tchanelita! Oi, feliz. Tudo bem com a senhora? Ah, eu tô aqui. Por quê? Com saudade do Padre Jonas. O Padre Jonas está no céu, eu conto a história da vida dos santos, os amiguinhos que moram no céu. Eu sei que ele tá com Jesus, que ele tá feliz, mas só que a gente sente saudade, né? Fala alguma coisa dele, tia Dedê. Eu vou contar uma das histórias que eu mais amo do Padre Jonas. Uau. Aliás, acho que até a que eu mais amo mesmo. Então diga. Quando o Padre Jonas era só um padre novinho, morava lá em Lorena, ele subiu no sótão do colégio, porque ele era salesiano. Peraí, o que é sótão? Você não sabe o que é sótão? Não. Então, em cima do colégio, andar, lá em cima tem uma parte onde guarda as coisas. Árvore de Natal, tanqueirada, santo, quebrado. É o contrário de porão. Por aí. Aí ele subiu lá. Aí quando ele subiu lá, não é que ele achou um Jesus sem cruz, todo quebrado, sabe? Ele achou um crucificado, na verdade uma imagem de Jesus na cruz, mas não tinha cruz, só tinha a imagem. E estava todo quebrado. Alguém ficou com dó de jogar fora e colocou lá no sótão. Só que quando o Padre Jonas chegou lá, que ele pegou aquela imagenzinha quebrada na mão, o Padre Jonas, o coração dele começou a bater forte, tum, 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 tum. E ele sentiu um amor muito grande por Jesus. E Jesus falou com ele através daquela cruz, daquele crucificado. Falou. Ele olhou assim, não tinha rosto. Não tinha rosto, o rosto já tinha desmanchado, porque era de gesso, né? Aí ele sentiu Jesus falando assim: você aceita ser o meu rosto, ser a minha boca para levar o meu amor, para falar para as pessoas? Não tinha mão, você aceita ser a minha mão para abençoar? Não tinha pé, você aceita ser os meus pés para ir aonde as pessoas precisam de mim? E foi falando com ele. Nossa, tia Dedê, e não é que o Padre Jonas fez tudo isso? Fez tudo isso, porque a vida do Padre Jonas foi assim. Evangelizar, levar o amor de Jesus para todo mundo, levar Jesus. E o sacerdote, ele é persona Christi. O sacerdote é a pessoa, a presença de Jesus entre nós. Você sabia disso? Que lindo, hein? Ah, Padre Jonas, que eu amo tanto, que está no céu. O meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. Um dia Jesus foi a Jerusalém. Um montão de gente ficou sabendo que Jesus chegaria. Então juntaram vários ramos de palmeiras e saíram para encontrar com ele. Hosana, Hosana nas alturas! No dia da Páscoa, Jesus mandou preparar um jantar para seus amigos. Antes de se sentarem à mesa, Jesus lavou os pés de cada um deles, para que eles aprendessem a servir uns aos outros. Quando se sentaram à mesa, Jesus disse aos seus amigos que um deles o trairia, e todos ficaram espantados. E logo depois, Jesus pegou o cálice com o vinho e o pão,
deu graças e dividiu com os seus amigos. Foi assim que aconteceu a primeira missa. Judas, um dos 12 amigos de Jesus, que não era tão amigo assim, saiu de fininho para contar a Caifás onde Jesus estaria naquela noite, só para ganhar alguns trocados. Caifás era um homem muito mau, que queria prender Jesus. Depois saíram para rezar, mas enquanto rezavam, seus amigos acabaram dormindo. Jesus tentou acordar eles, mas eles não levantavam. Judas chegou com os homens maus e deu um sinal para os guardas prenderem ele. Os guardas agarraram Jesus e levaram ele para Pôncio Pilatos, que era o governador de Roma. Ele não achou motivos para prender Jesus e deixou que eles decidissem. Então, a multidão escolheu soltar o ladrão Barrabás e condenar Jesus à morte. E gritavam: "Solte Barrabás! Solte Barrabás!" Jesus sofreu muito. Bateram nele, depois fizeram ele carregar uma cruz muito pesada. Tão pesada que ele caiu 3 vezes, até que pediram para alguém ir ajudá-lo. O escolhido foi Simão Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz, porque ele estava muito cansado. Quando Jesus chegou no alto do monte, o colocaram na cruz e sua mãe e seus amigos ficaram muito tristes. Ele olhou para o céu e pediu que Deus perdoasse aqueles homens maus, porque eles não sabiam o que fazer. E disse: "Meu Pai, eu te entrego o meu espírito." Jesus estava morto. Foi muito triste. A terra até tremeu e houve vários trovões. Era o Filho de Deus que morria injustamente. Tiraram ele da cruz e colocaram no colo de sua mãe. Depois o colocaram em um túmulo que ficava em uma caverna e puseram guardas para vigiar. Isto aconteceu na sexta-feira. Já no domingo, bem cedinho, Maria Madalena, que era uma amiga de Jesus, junto de outras mulheres, foram até lá, onde colocaram o corpo de Jesus. Quando chegaram, viram que a pedra não estava no lugar e que o túmulo estava vazio. Maria Madalena pensou que tinham levado o corpo de Jesus para outro lugar e começou a chorar. Mas o anjo do Senhor então apareceu e disse: "Não tenha medo. Eu sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou. Vão e contem a novidade para os seus amigos." Muito felizes, as mulheres foram correndo até os amigos de Jesus para contar a boa nova da ressurreição do Senhor. Jesus continuou aparecendo aos seus amigos e assim todos viram que Jesus verdadeiramente estava vivo. Ele tinha ressuscitado. Gotinhas de sangue, gotinhas de amor. Jesus me amou tanto assim, até dar a vida por mim.
mesmo sendo tão pequeno. Gotinhas de sangue, gotinhas de amor. Jesus me amou tanto assim, até dar a vida por mim. Gotinhas de sangue, gotinhas de amor. Jesus me amou tanto assim, até dar a vida por mim. Teu sangue me cura, me lava e liberta, me trouxe a salvação. É teu o meu coração. Teu sangue me cura, me lava e liberta, me trouxe a salvação. É teu o meu coração. Um dia Jesus foi a Jerusalém com seu jumentinho. Todos juntaram ramos de árvore e os levantaram. Eles jogavam suas roupas no chão e gritavam: Hosana, Hosana é o Filho de Deus. Então, na última noite com seus amigos, ele fez uma refeição com eles. Eles comeram a última ceia. Ele pediu que se lembrassem dele toda vez que fizessem aquela ceia. Ele foi no jardim orar, Getsemane. Mas os discípulos caíram no sono, junto com o jumentinho. Depois que Jesus orou, ele foi preso. Os soldados eram muito maus. Jesus disse que ele era o Filho de Deus. E eles não gostaram nadinha disso. As pessoas ficaram com tanta raiva que colocaram Jesus na cruz. A sua mãe e seus amigos ficaram muito tristes, porque eles o amavam. Jesus morreu porque queria perdoar os nossos pecados. Eles o tiraram da cruz e os levaram até uma caverna que tinha uma pedra bem grande, para que não pudesse sair dali. No sábado, estavam muito tristes e muito assustados. No domingo, foram dar uma olhada em Jesus e viram que ele não estava mais lá. O túmulo estava vazio e o anjo disse às mulheres que Jesus tinha ressuscitado. As mulheres foram correndo avisar os discípulos, mas eles não quiseram acreditar. Aí Jesus apareceu na sala e todos ficaram felizes e surpresos. Eles ficaram tão felizes que passaram um mês se encontrando. Depois de terem se divertido bastante, Jesus subiu no topo de uma montanha e se despediu de seus amigos. Ele disse: "Eu vou voltar. Enquanto isso, falem de mim para todo mundo." Ele subiu até o céu. Os discípulos contaram para todo mundo que Jesus os perdoaria para sempre. Agora eu sei que Jesus me ama. E também ama minha irmãzinha, minha mãe e meu pai. Ele ama todo mundo. E por isso que eu e minha irmãzinha vamos à igreja para celebrarmos a Páscoa. Quando celebramos a Páscoa, estamos dizendo para Jesus: "Obrigada e te amamos muito." Eu não sei você, mas eu estava super ansiosa por este momento. Vamos conhecer nossos novos amigos?
Um beijo para a Ana Beatriz Martins Silva. Ela tem 6 anos e é de Ipatinga, Minas Gerais. Um beijo, Florzinha! Mua! Esta é a Anne Stephanie dos Santos Silva. Ela tem 8 anos e é de Macaíba, Rio Grande do Norte. Deus te abençoe! Mua! Este é o Gabriel Pop Rodrigues. Ele tem 6 anos e é de Franca, São Paulo. Deus te abençoe e te faça um homem santo. Mua! E esta é a Esther Sena, de 9 anos. E ela é de São José dos Pinhais, no Paraná. Deus te abençoe, Florzinha. Um beijo! Mua! E você, quer nos enviar sua foto também? É fácil. Acesse kids.cançãonova.com e clique em Fotos. Ai, o nosso programa chegou no final. Ai, eu não acredito. Mas calma que não tem problema, que semana que vem a gente volta. Vivam bem a Semana Santa, porque é a maior semana que o mundo já viu. Deus abençoe. Um beijo. Tchau. Todo mundo ligadinho na TV Canção Nova. Yes! 1, 2, 3, vai! Brincadeira, diversão na companhia de Jesus. Vem com a gente, todo mundo, vamos ser evangelho.